Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar mais um trimestre, uma lição riquíssima, os ataques contra a Igreja de Cristo. Quais são os ataques? Que tipos de ataques? E hoje vamos começar com a lição de número 1. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A lição ela vem dividida nessas 13 lições. A número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A número 2, a sutileza da banalização da graça. Tema tremendo. 3, a sutileza da imoralidade sexual, é um assunto bastante contemporâneo. 4, a sutileza da normalização do divórcio, tema aqui polêmico, né, da ética, e o cristianismo está vivendo uma realidade tremenda, principalmente o ambiente evangélico, e a questão da normalização do divórcio, grande tema, viu? 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, as correntes e ideologias secularistas que vêm dominando o mundo e construindo uma nova cosmovisão, e o desafio do jovem cristão diante da visão materialista, secularista e ateísta. 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. A família tem sido bombardeada de forma terrível em nossa nação e no mundo. E como ela precisa se posicionar e aprender sobre a sua identidade e aquilo que Cristo estabeleceu para ela. Então esta lição de número 6 vai responder sobre essas sutilezas desses ataques das ideologias contrárias à família judaico-cristã. 7, a sutileza da relativização da Bíblia. A Bíblia como um livro comum, um livro religioso, e precisa ser atualizado, como isso deve ser encarado. Então esse tema está aqui na lição de número 7. 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Diante do continuismo, do cessacionismo, aí vem as correntes dentro do pentecostalismo, neopentecostalismo, ultrapentecostalismo, esse misticismo exacerbado que domina as redes sociais, que levam as pessoas a ter ojeriza e pavor, ao invés de temor e respeito. Então esse tema aqui, demais. A lição está atualíssima. Lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Como cresce esse número de pessoas abandonando igrejas, quais as razões, quem são os responsáveis, as motivações. Então, os desigrejados é um fenômeno recente na igreja e precisa ser considerado com muita acuidade e perspicácia. 10ª, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Cada dia mais enfraquece o número, diminui o número de pessoas que queiram contribuir com a obra do Senhor. Então essa lição aqui é um tema bastante atual. E 11ª, a sutileza das mídias sociais. Como lidar com as mídias sociais. E 12ª, a sutileza da espiritualidade holística, essa espiritualidade voltada para dentro de si e mais plena, corpo, alma e espírito. Vamos pensar sobre isso aqui nessa lição, a 12ª. E para finalizar a lição, resistindo às sutilezas de Satanás. Então vamos à lição, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A palavra sutileza, que advém de sutil, né? Veja só, sutil é um adjetivo que significa, primeiro,
que é quase imperceptível por ter volume. Quer dizer, é uma coisa que não é volumosa, ela vem de forma imperceptível, né? É quase imperceptível por ter volume, tamanho ou espessura diminutos. Quer dizer, o seu volume é diminuído, sua espessura, seu tamanho, então chega muito sutil. É tênue. Segundo, de extrema agudeza, é muito agudo. Terceiro, que denota delicadeza, é uma coisa muito fina, muito delicada. Quarto, sem muita espessura, então não tem muita aparência, não provoca muito. Chega de forma penetrante e sutil sem que ninguém perceba. Capaz de se infiltrar por todas as partes. Que água é esta? Que líquido é este? Que movimento é este? E sutileza, que é o substantivo, que é a qualidade ou caráter do que é sutil, que corresponde ao adjetivo. O sutil é aquilo que é imperceptível por ter volume, tamanho e espessura diminutos. Tênue, né? De extrema agudeza, que denota delicadeza. Então é a qualidade do caráter do que é sutil. Segundo, que revela grande delicadeza. Grande delicadeza. Terceiro, inteligência aguçada. Quarto, argumento não compreendido por pessoas não inteiradas sobre o assunto. Um assunto sutil nem todos compreendem, só aqueles que estão aproximados desta fala ou deste tipo de fala. E quinto, humor perspicaz. Sexto, insinuação que desperta curiosidades. Sétimo, detalhe pouco perceptível, que nem todos veem, poucos percebem. E oitavo, qualquer atitude sem alarde, que não chama atenção. Essa palavra sutileza aparece na primeira carta de Paulo. Aliás, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, como você lê aqui embaixo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Os objetivos desta lição que estão declarados são 4. A lição veio com 4 capítulos. Agora são curtinhos, né? Os capítulos. Primeiro, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Inevitavelmente existe uma batalha travada e o inimigo não se contenta com o progresso da igreja. Segundo, descrever a natureza do ataque. Que tipo de ataque ele utiliza? Qual a forma? E terceiro, elencar as esferas do ataque. Onde? Qual a esfera que ele está atacando? De que lado? Em que área? E quarto, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Que é o mais belo de tudo. Está lá no final da lição. A oração e a palavra são os instrumentos de proteção da igreja. Então a nossa motivação diz: de tempos em tempos, Satanás, o nosso adversário, planeja ataques contra a igreja de Cristo. Nesses últimos dias, seus ataques não são claros, são sutis. Eles se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Por isso precisamos estudar este tema: os ataques contra a igreja de Cristo. O nosso textuário diz assim, se você atentar, veja só, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós podemos ver que quem está alertando a igreja é o Espírito Santo, uma revelação que é dada ao apóstolo Paulo.
mas o Espírito, não é Paulo que diz, é o Espírito Santo. Expressamente diz, porque ele é uma pessoa, que nos últimos tempos, então ele delimita aqui, quando diz últimos tempos, tempo está no plural. Os últimos tempos ele foi inaugurado com a chegada de Jesus, porque Hebreus 1:1 diz, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos pais, por meio dos profetas, a nós falou nos últimos dias. E com a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, que Pedro disse que Joel falou que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito. Então é compreendido pelos autores que os últimos tempos começam com a vinda de Jesus e com a segunda vinda de Jesus. Quando ele voltar no final de tudo para destruir o inimigo, a besta, o falso profeta e prender Satanás, e tudo isso comporta-se como os últimos tempos. Começando com a primeira vinda dele, que nasceu no ventre de Maria, em Belém da Judéia, até aí. E alguns apostatarão da fé. Para apostatar, vem do grego apostasia, que é essa mesma palavra escrita em português como apostasia, é apostasia. Em grego quer dizer sair do caminho. Alguns sairão do caminho. E é uma saída sem volta a apostasia. Alguns apostatarão da fé. Então alguns, dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando diz espíritos enganadores, está falando dos falsos mestres que estão sendo iluminados e guiados pelos demônios. Por isso são espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A nossa introdução, ela nos diz que podemos ver aqui já na introdução, nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. A verdadeira igreja aqui não diz respeito à denominação A, B, C ou D, mas da igreja como corpo vivo que pertence a Cristo, comprada, lavada e selada pelo Espírito Santo, que será redimida. A igreja que está espalhada pelo mundo, pelo universo, ela é universal, ela é única e ela é invisível do ponto de vista humano, invisível por Deus. Deus a conhece porque ele a selou com o seu Espírito. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma. Eles são múltiplos, são variados, né? A metodologia ou a mesma intensidade ele nunca usa a mesma. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, o príncipe dos demônios, o chefe dos espíritos maus. A igreja sob ataque. O capítulo número 1 da lição, ela nos mostra que a igreja está sob ataque. Jesus contou em Mateus capítulo 13, versículo 39, que na parábola do semeador já tem ali o primeiro ataque, é quando a igreja evangeliza. Veja só, Jesus diz em Mateus capítulo 13, versículo 39, ainda não me recuperei ainda da garganta, estou em processo de restauração, espero que você tenha misericórdia de mim, está me ouvindo tossindo aqui, peço desculpas por isso. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Na parábola do joio e do trigo, ele já disse que a igreja convive ao lado do joio.
e só Deus vai separar no final de tudo. Na parábola do semeador, ele diz que no 13:19, né? A todos os que ouvem a palavra de Deus e não compreendem, vem o maligno, aí Marcos diz, Satanás, e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando começa o processo da evangelização, começam os ataques sutis de Satanás contra os mais frágeis. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. A igreja já sofreu ataques físicos, torturas, perseguições ferrenhas, irmãos foram queimados, torturados, muitos se tornaram mártires por conta da fé. Mas agora o ataque ele é mais sutil. Certa feita um dos seguidores da linha de Karl Marx, o italiano, fez resistência lá, Antônio Gramsci, ele disse que a maneira de dominar o mundo não era usando tanques de guerra, mas a educação. Ele disse, não usaremos tanques, mas a cultura. Então, é se apropriar da cultura para dominar a mente do povo. Isso é um ataque muito sutil, ninguém nem pensa, vai divulgando uma ideia, divulgando aqui e acolá, e aí isso vai sendo repassado, que a pouco se torna uma lei, e essa lei se torna uma verdade. Já pensou? Então, é muito sutil. Os instrumentos que para atacar a igreja agora são muito sutis. De sorte que já tem gente dentro da igreja defendendo padrões e princípios em relação à família e modelos alternativos como válidos, né? Como se o que precisa é contextualizar a mente, a visão, a ideia e se adequar a novos padrões culturais. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Lá no Antigo Testamento, Deus sempre estava alertando o povo, fazendo advertência por meio dos profetas, visões, revelações, por meio de anjos, todos os meios Deus falou, né? Não existe um padrão específico, seja sonhos, sejam visões, sejam anjos, sejam profetas, Deus sempre mantendo o povo atualizado. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas, trazendo a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz. Essa palavra expressamente no grego é retos, que vem a palavra retórica. Dizer é falar de forma clara e audível. É o retos em grego, que é retórica. Traduzido expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Quando os discípulos subiram no Monte das Oliveiras com Jesus, a pergunta foi: quais os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Jesus deu todo o alerta para a igreja acerca dos sinais. Então não tem nada oculto para o povo de Deus. Está claro. Ele deu os sinais.
E aqui Paulo diz para a igreja, o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias vai acontecer isso. Então a igreja já está alertada. O povo de Deus está alerta. Então a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Então, o que tiver de acontecendo, surgiu uma apóstata aqui e outra ali, levou um grupo, passou a ensinar isso, não estranhe. Não estranhe. Pois está tudo escrito. O Espírito diz que nos últimos tempos. A expressão últimos tempos é uma referência ao período que compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Então sabemos o comportamento. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora. Ele não pontua o dia e a hora da volta de Jesus. Pontua a característica de pessoas que estarão vivendo dessa maneira. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse que já vivenciaram os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? E você sabe que a última volta da corrida, o atleta não tem o mesmo pique que tem quando começou. Quando ele começa, ele tem um pique, ele tem uma disposição, ele tem toda uma carga física acumulada para avançar na pista. Mas no final, nas últimas corridas, ele já está a passos lentos, sofridos, em que ele luta para chegar na linha de chegada. Assim está a igreja dos últimos dias. Assim está a igreja dos últimos dias. A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual, o ataque é de natureza moral. Por quê? É de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo Paulo faz referência a espíritos enganadores. Por isso que ele é de natureza espiritual. Tem proveniência dos espíritos. E a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus. Aqui também chamados de demônios. O que está em cima e embaixo são sinonímicos aqui. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Segundo, o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja que revela a sutileza do diabo. Por que é de natureza moral? Esse também é um ataque moral. Por quê? O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita. Moralmente são outras pessoas. A hipocrisia. E também são mentirosos, que falam mentiras. Veja só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o ataque ele é moral também. Veja, ele é de natureza espiritual e ele é de natureza moral. Está muito claro aqui, a mente desses homens estão cauterizada para compreender o que é certo. E a palavra cauterizar aqui é kausteriadzo, em grego significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então o errado passa por certo. A esfera do ataque. Qual a área que ele ataca? A esfera religiosa e a esfera social, a partir do texto de 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 5. Paulo diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Veja só a proposta aqui. Nessa esfera religiosa é importante tratarmos aqui nessas esferas de ataque. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, sairão do caminho, seguirão essas falsas doutrinas. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Se você abre a primeira carta de Paulo a Timóteo, perceberá que Paulo deixou Timóteo em Éfeso justamente por conta desse falso ensino, desses falsos mestres que estão dentro da igreja, tomando uma outra posição que não é a que Paulo determinou. Veja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Veja que Paulo deixou Timóteo com esse propósito de admoestar algumas pessoas para que não ensinem outra doutrina. Então, a igreja estava comprometida com a falsa doutrina, com falsos mestres, e Paulo deixa Timóteo com essa proposta. É por isso que a apostasia se dá para quem está dentro, não para quem está fora. E ele vai mostrar aqui, Paulo vai dizer que já tem dois que apostataram da fé, Himeneu e Alexandre. Ainda no capítulo 1, ele diz assim, versículos 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. É um bom combate, porque é heresia. Mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Naufrágio da fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Veja que é um ataque de esfera religiosa, e Paulo diz na mesma carta que Himeneu e Alexandre já caíram nesse pecado de apostasia. A esfera social, outra esfera do ataque de Satanás, a igreja local. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento. Uma visão que o corpo é mau, o sexo é mau,
E uma das formas de você se santificar era práticas ascéticas. Ascese é privação, privar-se do sexo, privar-se do casamento. Então eles proibiam o casamento. Uma coisa é você decidir ser assim, fazer assim. Outra coisa é você impor isso sobre as pessoas. Aí, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criadas com o intuito de desconstruir a família. Isso aqui é algo constante e contínuo em nossa nação. A Escritura se cumprindo. Aquilo que Deus deu para o homem, tanto o alimento físico quanto o casamento, para a procriação, manutenção e para o deleite do casal e da própria família, que é ao prazer de ser filho, ao prazer de ser pai, ao prazer de ser irmão, ao prazer de ser primo. Há uma alegria, uma satisfação. Então, ele proíbe o casamento, ele está atacando tudo isso, todos esses valores estabelecidos por Deus. A igreja protegida, né? Então, a igreja precisa se proteger. A exposição da palavra de Deus é o primeiro passo. Paulo vai dizer, aqui na carta a Timóteo, dizendo assim: porque toda criatura de Deus é boa, ou seja, toda a criação, seja o casamento, seja o alimento, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Quer dizer, é preciso que seja usado com ações de graça, tanto o casamento quanto o alimento, que era proibido pelos hereges. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada toda a criatura de Deus, toda a criação. Quer dizer, tanto o casamento quanto o alimento, toda a proposta que Deus faz, quando o cristão ele ora e ele expõe a palavra de Deus, é santificado. É santificado pela oração e pela palavra de Deus. Então, a exposição da palavra de Deus é o primeiro antídoto para proteger a igreja das sutilezas de Satanás. E não devemos ignorar seus ardis, disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E a prática da oração, que deve ser algo constante. Então Paulo diz que é uma ferramenta extraordinária para vencer as sutilezas do diabo. Precisamos considerar que a palavra é vida, a palavra é espada, a palavra é o tudo que precisamos. E a oração é o instrumento pelo qual entramos em contato com Deus e recebemos a resposta. Então, essas duas ferramentas são fundamentais para combater as sutilezas de Satanás. A conclusão desta lição é que nós vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Só se defende quem percebe que está sendo atacado. Só se protege quem viu que alguém já rompeu o seu muro. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra, que é a palavra e a oração. Que estejamos unidos nesse propósito, que batalhemos por esse propósito e sigamos com esta nova lição tão enriquecedora que veio para nós. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.